Olá, sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor te acompanhe por todos os momentos de sua vida. Agora, me diz uma coisa com toda sinceridade: você já percebeu como tem gente que lê as palavras de Jesus e ainda assim continua vivendo do mesmo jeito? É quase um mistério moderno. A pessoa conhece o Sermão do Monte, cita trechos das bem-aventuranças, fala de oração, de perdão, até de justiça, mas, na prática, vive ansiosa, rancorosa, presa a tesouros que não duram e ainda por cima julgando todo mundo com uma certa hipocrisia que nem ela percebe. E aqui vai a parte polêmica, e eu falo com carinho, tá? Muita gente acha que o Sermão do Monte é um conjunto de frases bonitas para colocar no status. Só que Jesus não abriu a boca naquele monte para decorar sua parede. Ele abriu para desmontar a sua vida antiga e construir uma nova, do jeito certo. E o mais contraintuitivo: os abençoados do reino não são os mais fortes aos olhos do mundo, mas os mais cheios de humildade, misericórdia e pureza por dentro. É como se Jesus estivesse dizendo: você quer mudar de verdade? Então para de tentar controlar tudo e aprende a confiar. E sabe o que é mais impressionante? Se você entender essas lições e aplicar do jeito certo, você ganha uma recompensa rápida que quase ninguém espera: paz mental. Sim, paz. Aquela paz que não depende do saldo, do humor dos outros, nem do caos lá fora. Só que tem um detalhe: o Sermão do Monte também traz avisos que quase ninguém gosta de ouvir, e são justamente esses avisos que separam quem só assiste de quem vive o discipulado de verdade. Então fica comigo, porque hoje eu vou te mostrar porque as palavras de Jesus podem te deixar literalmente sem reação, não por emoção barata, mas por sabedoria prática que reorganiza sua vida inteira. E, no meio do caminho, eu vou te provar como a mesma mensagem pode te libertar do medo, ajustar sua visão sobre dinheiro, curar seus relacionamentos e te ensinar a orar com força, sem teatro e sem máscara. As bem-aventuranças, Mateus 5, versículos 3 a 12. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quando você ouve a palavra bem-aventuranças, você sente que é uma lista de coisas bonitas para a gente admirar, ou você percebe que Jesus está descrevendo o tipo de pessoa que consegue viver de verdade no reino? Porque é aí que muita gente se confunde. Jesus não está vendendo um pacote de autoajuda. Ele está dizendo, com toda a sabedoria do céu: quer ser realmente abençoado? Então você vai precisar de um coração que o mundo chama de fraco, mas que Deus chama de forte. E pronto, o choque já começa. As bem-aventuranças são como um raio-x do caráter do discípulo. E repara numa coisa: elas começam com humildade, pobre de espírito, ou seja, alguém que olha para si e admite: eu preciso de Deus. Sem teatro, sem maquiagem espiritual, sem hipocrisia. A pessoa humilde não é a que se acha um lixo, é a que parou de fingir que é autossuficiente. E isso muda tudo, muda a forma como ela lida com justiça, com misericórdia, com perdão, com pureza, porque ela não está tentando provar nada. Ela está aprendendo a depender. E aí Jesus fala de os que choram. Muita gente pensa que isso é tristeza comum, mas aqui tem um detalhe precioso: é chorar pelo que está errado, dentro e fora. É sentir o peso do pecado, do sofrimento, da maldade, e desejar restauração. Isso é arrependimento com dignidade, não culpa que paralisa. É aquele momento em que você diz: eu não quero mais viver assim. Na prática, às vezes é desligar uma série que alimenta desejo torto e trocar por algo que limpe a mente. Às vezes é pedir desculpas de verdade para alguém que você feriu. Às vezes é marcar terapia, procurar um pastor maduro, ou começar a escrever num caderno uma oração simples todo dia: Senhor, me ensina a mudar. Isso é chorar com direção. Depois vem a mansidão, e aqui Jesus dá outro nó na cabeça da gente. O manso não é o fraco, é o forte que escolheu o controle. É a pessoa que poderia esmagar, mas preferiu obedecer. Isso é obediência no nível raiz. É quando você decide não revidar no calor do momento, não porque você é bobo, mas porque você confia que Deus é justo. Quer um treino prático? Antes de responder uma mensagem atravessada, faz o jejum de 5 minutos. Não fala nada, respira, ora baixinho e só depois responde. Parece simples, mas essa pequena disciplina salva relacionamentos e salva você de se arrepender depois. Aí Jesus toca num ponto que todo mundo quer, mas poucos encaram: fome e sede de justiça. Não é só justiça social, é também justiça pessoal, integridade. É você querer ser correto quando ninguém está vendo. Isso bate direto em tesouros, porque a gente sempre revela o que ama pelo que protege.
Tem gente que protege mais o próprio orgulho do que a própria alma. E Jesus está dizendo: deseja o que é certo como quem deseja água no deserto. Na prática, isso pode ser decidir devolver o troco a mais, recusar o atalho desonesto no trabalho, parar de ajeitar números, cancelar aquela assinatura que te prende numa tentação e colocar limites que te façam bem. Sim, é chato no começo, mas é libertador depois. E quando ele fala dos misericordiosos e dos puros de coração, a conversa fica ainda mais real. Misericórdia não é passar pano para tudo, é tratar pessoas como Deus tratou você. E pureza não é pose de santinho, é foco interno. É querer um coração limpo, sem duplicidade. Um exercício que funciona muito. Toda noite, antes de dormir, faz uma oração curtinha e honesta. Pai, onde eu fui falso hoje? Onde eu fui verdadeiro? E aí anota 2 linhas. Isso vai desmontando a hipocrisia sem você precisar de um escândalo para acordar. E então chegam os pacificadores. Os pacificadores. Eles não são fujões de conflito. Eles consertam pontes. Eles pedem perdão primeiro, mesmo quando têm argumento. Eles seguram a língua quando poderiam vencer o debate e perder o coração. E aqui entra um ponto que parece pequeno, mas muda sua vida. Antes de falar do erro de alguém, se pergunta se você já tirou o cisco do outro ou se ainda está com uma trave sua. Porque Jesus vai tocar nisso mais adiante quando falar de julgamento. O reino tem esse padrão, primeiro dentro, depois fora. E a última parte das bem-aventuranças, a perseguição, é o selo que separa fã de discípulo. Discipulado de verdade custa alguma coisa. Às vezes custa reputação. Às vezes custa ser mal interpretado. Mas entende, Jesus não está pedindo para você procurar problema. Ele está preparando você para não desistir quando o problema te achar. E sabe o que sustenta nessa hora? Oração que não é discurso, é conversa. E uma confiança silenciosa de que Deus vê. Quando o mundo diz perdeu, o reino diz permaneceu. Agora, presta atenção, Jesus descreve esse caráter, sem fazer pausa. Ele vira e diz que esse tipo de gente vira sal e luz. Ou seja, as bem-aventuranças não são só para você, elas vazam para fora. E é aí que a história engata no próximo ponto, porque um coração transformado não consegue ficar escondido, ele influencia. Sal e luz, a influência dos discípulos, Mateus 5, versículos 13 a 16. Beleza, então vamos em frente. E agora Jesus faz aquela virada que parece simples, mas é quase uma chamada de responsabilidade. Se você entendeu as bem-aventuranças e começou a caminhar em humildade, misericórdia, justiça e pureza, isso inevitavelmente vai aparecer. Não tem como, porque o reino não é um clube secreto. Ele é vida em público, mas sem hipocrisia. E aí vem a metáfora mais cotidiana do mundo, sal e luz. O sal, no tempo de Jesus, não era só tempero gourmet. Era conservação. Era proteção contra a podridão. E isso é um recado forte. O discípulo vira uma presença que segura a decomposição moral ao redor. Agora, presta atenção, Jesus não disse seja sal, ele disse vocês são. Ou seja, isso não é cosplay espiritual, é identidade. O ponto é, se o sal perde o sabor, ele vira enfeite inútil. Traduzindo para o nosso dia a dia, quando você tem fé, mas não tem obediência, quando fala de perdão, mas vive guardando mágoa, quando fala de arrependimento, mas não muda nada, quando até pratica oração e jejum, mas só para impressionar, pronto, aí você virou sal sem gosto. A aparência existe, mas a influência sumiu. E aqui entra uma pergunta que vale ouro. Onde, exatamente, eu deveria estar fazendo diferença? Porque muita gente pensa em mudar o mundo e não consegue mudar nem a própria casa. Influência do reino começa no básico. Como você trata a sua família, como você responde no trabalho, como você fala com gente difícil, como você lida com dinheiro e tesouros, como você age quando ninguém está vendo. Sabe um exemplo prático? No ambiente profissional, seja a pessoa que não entra em fofoca, não corta caminho desonesto e não joga os outros debaixo do ônibus para parecer melhor. Isso é sal. Outra coisa, se você quer treinar isso de forma concreta, escolhe uma atitude por semana. Uma semana sem reclamar. Outra semana sem falar mal de ninguém. Outra semana praticando generosidade discreta. Sim, generosidade que não vira post, porque o reino gosta do secreto. Agora vem a luz. A luz não grita, ela aparece. Ela ilumina o ambiente só por estar ali. E Jesus diz que ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo de um pote. Isso é quase cômico, né?
Tipo comprar uma lanterna para esconder no armário e dizer: olha como eu sou iluminado. Só que, espiritualmente, tem gente que faz exatamente isso. Tem valores, tem fé, mas se esconde por medo de opinião, medo de cancelamento, medo de rejeição. E Jesus é claro, a luz existe para ser vista, mas repara no detalhe, não é para exibicionismo, é para que Deus seja glorificado. A diferença entre luz e holofote é a motivação. Luz aponta caminho, holofote aponta ego. E como é que você brilha sem cair em hipocrisia? Fazendo o bem de um jeito normal, humano, consistente. Tipo, ajudar alguém sem humilhar a pessoa com caridade performática. Pagar uma cesta básica sem divulgar. Visitar alguém doente. Levar comida para uma família em dificuldade. Indicar uma vaga de emprego para alguém que está lutando. Oferecer carona. Ou até algo pequeno, ser educado quando todo mundo está grosseiro. Isso parece simples, mas é raro. E o raro chama atenção. Agora, deixa eu te dar um mapa prático de influência, bem pé no chão. Em casa, faz do seu lar um lugar de paz. Treina a ser pacificador. Se você errou, pede perdão rápido. Se o outro errou, oferece misericórdia sem virar tapete. No trabalho, seja confiável. Seja pontual. Faça o certo quando ninguém vê. Isso é justiça aplicada. No dinheiro, separa uma parte fixa para generosidade. Pode ser pequena, mas constante. E aqui entra a sabedoria. Se você não sabe por onde começar, escolhe uma causa local séria, igreja com prestação de contas, projeto social transparente, ou ajuda direta a famílias conhecidas. Na rotina espiritual, prática oração diária curta e real, e um jejum ocasional com propósito, não para forçar Deus, mas para alinhar você. Por exemplo, jejum de redes sociais por um dia, e usa esse tempo para ler o Sermão do Monte devagar e aplicar uma frase. E aqui vem o ponto que liga com o próximo tópico. Quando você começa a viver como sal e luz, inevitavelmente alguém vai perguntar: tá, mas de onde você tirou esse padrão? Qual é a regra disso? E aí Jesus puxa o assunto mais explosivo do discurso, a relação entre ele, a lei, e o que é verdadeira justiça. Porque, se você não entender isso, você cai em dois buracos, ou vira legalista, ou vira relaxado. E nenhum dos dois tem sabor nem brilho. O cumprimento da lei, Mateus 5, versículos 17 a 20. Perfeito. Então agora vamos pro ponto que separa muita gente boa de muita gente confusa. Jesus olha para a multidão e praticamente antecipa a pergunta que está no ar. Tá, se eu viver como sal e luz, com essa humildade das bem-aventuranças, eu tô jogando a lei fora. Eu viro livre e pronto. E Jesus corta o mal-entendido pela raiz. Ele não veio abolir, veio cumprir. E essa frase é dinamite espiritual, porque ela derruba dois extremos. A hipocrisia do cumpro regra para parecer santo e a preguiça do Deus é amor, então tanto faz. Quando Jesus fala em cumprir, não é só obedecer direitinho. É dar plenitude, completar o sentido, mostrar o coração da lei. A lei não era um manual frio, era um caminho de vida que apontava para o caráter de Deus. Só que, com o tempo, muitos transformaram isso numa vitrine, gente que conhecia texto, mas não conhecia Deus. E aí Jesus diz algo que parece provocação. Se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, e pronto, a turma engasga. Porque os fariseus eram os campeões do comportamento externo. Então como exceder? Fazendo mais regras? Não. Indo mais fundo. Jesus está ensinando que o reino começa no interior, e o exterior vem como fruto. Aqui entra um princípio que vai te proteger para a vida toda. Deus não negocia com máscara. Você pode até enganar pessoas, mas não engana o Pai. Por isso, o padrão do reino não é só não matar, mas lidar com a raiz da raiva. Não é só não adulterar, mas tratar a cobiça. Não é só não jurar, mas ser verdadeiro. Percebe? Não é só comportamento, é transformação. E transformação exige arrependimento real, não discurso. Exige obediência que nasce do amor, não do medo. Agora, traz isso para a prática do seu cotidiano, porque aqui é onde a vida real acontece. Se você vive só de pode ou não pode, você vira uma pessoa tensa, dura, às vezes até arrogante, e isso alimenta julgamento e seca a misericórdia. Mas se você vive só de Deus entende, você começa a negociar com o pecado, e aí o coração vai ficando opaco, e a pureza vai escorrendo pelos dedos. Jesus não te chama para nenhum desses jogos. Ele te chama para maturidade, verdade com graça. Quer um exercício simples, mas poderoso, para entender cumprir a lei na prática.
Toda vez que você for tomar uma decisão moral, em vez de perguntar só isso é proibido, pergunta também: isso constrói o reino dentro de mim? Isso fortalece minha confiança em Deus? Isso protege meus verdadeiros tesouros ou só alimenta meu ego? Essa pergunta muda tudo. Por exemplo, não é só posso falar isso. É isso edifica ou destrói? Isso revela sal e luz ou revela vaidade? Não é só posso gastar com isso. É isso me escraviza ou me serve? Isso me aproxima de generosidade ou de ansiedade? E tem outra camada aqui. Jesus não está diminuindo a lei. Ele está elevando o padrão. Só que ele eleva de um jeito que não te empurra para desespero, e sim para dependência. Lembra da humildade. Pobre de espírito. Então, você começa admitindo que precisa de Deus, e a partir daí você cresce em sabedoria e coerência. Isso é reino, não é eu consigo, é com Deus eu aprendo. E essa mudança interna vai aparecer, como sal e luz, sem você precisar anunciar. Agora, inevitavelmente, vem a pergunta: tá, mas como é essa justiça por dentro? Como é essa obediência que não é fachada? E Jesus responde do jeito mais direto possível. Ele começa a mexer nas intenções, na raiva, no desejo, nas palavras, nos relacionamentos. Ou seja, ele desce pro coração e aperta onde realmente dói. Obediência no nível do coração, Mateus 5, versículos 21 a 48. Agora a conversa fica sem anestesia, porque Jesus pega a religião de vitrine e coloca um espelho na frente do coração. É aqui que muita gente percebe se está vivendo discipulado ou só frequentando ideias bonitas. Ele usa aquele padrão que parece martelo. Vocês ouviram, porém eu vos digo, e pronto. Ele não está corrigindo a lei, ele está corrigindo a interpretação superficial. Principalmente, a nossa mania de achar que Deus fica satisfeito com o mínimo. Primeiro, ele vai na raiva. Você pode nunca ter cometido um homicídio, mas já matou reputações com palavras, já feriu com desprezo, já alimentou rancor por semanas. Jesus chama isso para a luz. Não é só não matar, é tratar o veneno antes que vire sentença. E aqui entra uma prática simples, mas de sabedoria. Quando você sentir raiva, dá nome. Eu tô irritado porque me senti desrespeitado. Nomear enfraquece o monstro. Depois, faz uma oração curta. Senhor, governa meu coração. E, se precisar conversar, conversa com calma, sem humilhar. Isso é obediência no coração. Isso é pureza emocional. Depois, ele mexe no desejo. Jesus fala de adultério no nível do olhar e da intenção. Não é para te deixar paranoico, é para te libertar de uma prisão interna. Porque a cobiça começa como faísca e vira incêndio. E aqui eu vou ser bem prático, sem drama. Se algo te derruba com facilidade, corta o acesso. Isso pode ser jejum de certos conteúdos, bloquear perfis que te puxam pro buraco, limitar horários de tela, mudar a rotina da noite. E substitui, porque a mente não fica no vácuo. Troca 30 minutos de rolagem infinita por algo que fortaleça você. Ler um capítulo de Provérbios, caminhar ouvindo um bom áudio cristão, ou até um livro que ajude a organizar a vida. Quer sugestões simples? Provérbios mesmo é um manual de sabedoria prática, e, fora da Bíblia, Hábitos Atômicos ajuda a criar sistemas, só lembra de submeter tudo ao reino, porque método sem coração vira idolatria. Aí Jesus entra em assuntos relacionais, divórcio, juramentos, vingança. E o que ele está fazendo é mostrar que o reino não é conveniência, é aliança. Palavras no reino têm peso. Por isso o juramento vira desnecessário quando você é uma pessoa de integridade. Seu sim é sim, seu não é não. Isso é o oposto da hipocrisia social, onde a gente promete e some. Quer treinar isso? Faz um pacto simples consigo. Não prometa o que você não pretende cumprir. Parece óbvio, mas é raro. E raro é luz. Sobre vingança, Jesus vai na contramão total do instinto humano. Ele não está dizendo seja trouxa. Ele está dizendo não seja escravo do impulso. Há uma diferença enorme entre buscar justiça e buscar vingança. Justiça quer reparar, vingança quer destruir. E aqui entra um teste. Quando alguém te fere, você quer que a pessoa aprenda, ou quer que ela pague? Se a resposta for pague, você já sabe onde o coração foi parar. A saída, perdão. E perdão, para ser honesto, é uma obra. Às vezes é instantâneo, às vezes é processo. E tá tudo bem. O perdão não é achar bonito, é soltar a garganta do outro da sua mão. E isso te devolve paz. E então vem o topo do Everest, amar os inimigos. Aqui Jesus mostra a assinatura do reino.
Porque qualquer pessoa ama quem ama de volta. Isso não é milagre, isso é troca. O milagre é amar quando não há recompensa. E amar aqui não é sentir borboletas, é escolher o bem. Às vezes o bem é orar pela pessoa. Às vezes o bem é não revidar. Às vezes o bem é manter distância com respeito, porque amor também tem limites. Sim, limite pode ser expressão de amor, quando impede que o mal continue. O reino não é permissividade, é maturidade. Quero um exemplo bem real. Imagina alguém no trabalho que vive te alfinetando. Seu instinto é responder na mesma moeda. Jesus te puxa para outro caminho. Você continua fazendo o seu com excelência, mantém educação, não alimenta fofoca e ora: Pai, me dá um coração limpo. Isso é pureza. Isso é obediência. E, se houver espaço, você conversa com firmeza e respeito. Quando você fala assim, eu sinto que você me desrespeita. Vamos alinhar. Não é fraqueza, é força governada. Percebe como Jesus está desmontando o nosso jogo de aparência. Ele está dizendo: eu não quero só que você pareça certo, eu quero que você seja transformado. E isso prepara o terreno para o próximo ponto, porque aí surge uma pergunta inevitável. Tá, e como eu pratico minha fé sem cair na armadilha de fazer tudo para ser visto? A resposta vem logo em seguida, quando Jesus ataca de frente a hipocrisia na espiritualidade, na generosidade, na oração e no jejum. Práticas espirituais sinceras, Mateus 6, versículos 1 a 18. Agora Jesus faz uma cirurgia fina num lugar que quase ninguém gosta de mexer, motivação. Porque dá, sim, para fazer coisas certas com o coração errado. Dá para praticar oração, jejum, até generosidade, e ainda assim estar preso na armadilha da hipocrisia. E o mais assustador, por fora parece santidade, por dentro é sede de aplauso. Jesus não fala isso para humilhar ninguém, ele fala para libertar. Porque viver de performance cansa. É como carregar uma fantasia o dia inteiro, uma hora a costura estoura. Ele começa com a generosidade, ajudar o necessitado, oferecer recursos, ser ponte. Mas ele diz: faz isso de um jeito que o seu ego não vire o beneficiário. É quase engraçado quando ele fala de gente que toca trombeta para anunciar doação. Hoje seria tipo postar, marcar, filmar, fazer story com legendinha emocionante. E claro, existe divulgação legítima de projeto social, prestação de contas, mobilização. Mas Jesus está mirando outra coisa, o coração que dá para ser visto. No reino, tesouros não são medalhas, são sementes. Quer praticar isso de forma objetiva? Escolhe uma atitude discreta por semana. Paga um almoço de alguém sem avisar. Envia um pix pequeno para uma pessoa em dificuldade sem esperar retorno. Ajuda uma família com o mercado. Faz uma doação mensal fixa, nem que seja modesta, para uma obra séria. O importante é constância. Isso treina a obediência sem palco. Depois ele fala de oração, e aqui muita gente fica aliviada, porque Jesus basicamente diz: você não precisa impressionar Deus. Ele não está procurando discurso bonito, ele está procurando coração real. Oração não é performance, é relacionamento. E quando Jesus critica as orações longas e repetitivas para parecer espiritual, ele não está proibindo oração longa, ele está proibindo vaidade disfarçada de espiritualidade. Dá para orar muito e ainda ser humilde. O problema é orar e olhar para a plateia. E então ele entrega um presente gigantesco, uma estrutura de oração que é simples o suficiente para uma criança e profunda o suficiente para uma vida inteira, a oração do Pai Nosso. Repara no caminho. Começa adorando, Deus acima do seu caos. Segue com rendição, seja feita a tua vontade. Pede o necessário, o pão de cada dia, sem vergonha de depender. Entra no coração, perdão recebido e perdão oferecido. Termina com proteção, livramento do mal. Quer aplicar isso no seu dia sem virar robô? Faz assim, pega essa estrutura e fala com suas palavras, em 2 minutos. 2. Você pode até cronometrar. De manhã: Pai, eu te honro. Guia meu dia. Me dá o que eu preciso. Me ajuda a perdoar. Me guarda. Pronto. Isso é oração viva. E se você quiser aprofundar, separa um caderno e escreve uma oração curta por dia. Escrever dá foco e limpa a mente. E sim, isso também é sabedoria. Aí vem o jejum. E aqui a confusão é grande. Jejum não é moeda para comprar milagre. Jejum é ferramenta para alinhar desejo, enfraquecer vício, fortalecer espírito. Jesus diz: não faça com cara de sofrimento, não faça para que as pessoas notem.
Faz como quem está em conversa com Deus. Hoje, um jejum bem prático pode ser um dia sem redes sociais, uma semana sem pornografia, algumas horas sem açúcar, um período sem reclamação, ou até jejum de notícia, porque tem gente que alimenta a ansiedade com manchete e depois acha que é falta de fé. O ponto não é o item, é o coração. E, para não ser loucura, começa pequeno e com propósito. Senhor, eu vou abrir mão disso para te buscar e para ganhar domínio próprio. Isso é obediência aplicada. E sabe o que acontece quando você começa a praticar generosidade, oração e jejum desse jeito, no secreto, com sinceridade? Você começa a perceber o quanto a sua ansiedade diminui e o quanto seu coração fica mais leve. Porque você não está mais vivendo para manter imagem. Você está vivendo pro reino. E isso mexe direto com dinheiro, preocupação, controle, ou seja, o próximo degrau é inevitável. Jesus vai cutucar exatamente onde a gente tenta se sentir seguro, tesouros, riqueza e medo do amanhã, e vai te ensinar a viver em confiança sem virar irresponsável. Prioridades do reino, riqueza e preocupação, Mateus 6, versículos 19 a 34. Agora Jesus entra no território onde quase todo mundo finge que está bem, mas por dentro está com a mão tremendo. Dinheiro, segurança, futuro. Ele fala de tesouros, logo em seguida, de ansiedade. E isso não é coincidência. Porque, no fundo, muita preocupação nasce de um lugar simples. A gente tenta ser o próprio Deus. Controlar tudo, garantir tudo, prever tudo. E, claro, falha. Aí a alma entra em curto-circuito. Jesus começa com uma lógica que parece óbvia, mas muda a vida. Não acumulem tesouros na terra. Ele não está dizendo não trabalhe ou não planeje. Ele está dizendo, não faça do acúmulo o seu altar. Porque tudo que é terreno é frágil, enferruja, quebra, some, perde valor, muda de moda. E, se o seu coração estiver preso ali, você vira refém do medo. O reino te chama para outro tipo de riqueza, aquela que ninguém rouba: caráter, generosidade, fé, amor, misericórdia, sabedoria. Isso vira patrimônio eterno. Aí ele solta uma frase que é quase uma sentença: ninguém serve a dois senhores. Ou Deus, ou dinheiro. E não é porque dinheiro é mau. Dinheiro é ferramenta. O problema é quando ele vira senhor. Mamon não é só grana, é o espírito de dependência do material. É quando sua confiança muda de Deus para saldo bancário. E aqui a pergunta que corta: quando você está sob pressão, você corre para a oração, ou corre para o cartão? Quando você está inseguro, você busca direção, ou busca compra? Muita gente faz jejum de comida, mas não consegue fazer jejum de consumo. E Jesus está mirando exatamente isso: liberdade. Agora, vamos deixar isso bem aplicável, porque fé prática é fé que anda. Se você quer alinhar tesouros com o reino, começa com 3 movimentos simples. Primeiro, clareza. Escreve num papel quanto entra e quanto sai. Sim, no papel. Porque o dinheiro ama o escuro. Quando você coloca luz, ele para de te dominar. Isso já é luz aplicada. Segundo, ordem. Separa o essencial, corta o supérfluo que te escraviza e cria uma margem. E aqui vai uma dica bem pé no chão: cria um fundo de paz, uma reserva mínima. Não é idolatria, é prudência. O problema não é ter reserva, é ter reserva e continuar ansioso, como se Deus não existisse. Terceiro, generosidade. Coloca uma porcentagem fixa, nem que seja pequena, para abençoar alguém. Isso quebra a idolatria do acúmulo e treina o coração no reino. Generosidade não é só dar quando sobra, é dar como disciplina. E se você não sabe por onde começar, começa com o próximo, uma família, um projeto local, alguém desempregado. Faz no secreto, sem trombeta, sem palco, sem hipocrisia. E então Jesus fala de não se preocupar. Aqui eu preciso ser muito honesto. Ele não está dizendo ignore boletos. Ele está dizendo, não viva dominado pela ansiedade. Ele usa pássaros e flores para mostrar que Deus sustenta a criação. E aí vem a lição que muita gente esquece: se Deus cuida do simples, Ele cuida do filho. Só que a gente precisa praticar isso, porque confiança não é teoria, é treino. Quer um exercício de confiança que funciona? Quando a ansiedade vier, você faz 3 passos. Nomeia o medo: eu tô com medo de faltar. Ora curto e direto: Pai, eu te entrego isso. Faz uma ação prática pequena, manda currículo, organiza o orçamento, conversa com o mentor, busca um curso, liga para alguém. Porque confiar não é ficar parado, é agir sem desespero.
E se você quer um caminho de aprendizado bem concreto, investe em sabedoria financeira com filtro do reino. Aprende sobre orçamento, reserva, dívida, investimento básico. Não para se tornar escravo de números, mas para ser mordomo fiel. Livro simples e útil. O homem mais rico da Babilônia para mentalidade e disciplina. E, se você curte algo mais técnico, Pai Rico, Pai Pobre pode provocar reflexões, com críticas e discernimento, porque nem tudo ali é evangelho. O ponto é, use conhecimento como ferramenta, não como Deus. A frase que sela tudo é, busquem primeiro o reino. Olha a ordem. Primeiro o reino, depois o resto encontra lugar. E buscar primeiro é viver o Sermão do Monte como centro, humildade, justiça, misericórdia, pureza, perdão, obediência. É isso que organiza o coração. Porque, no fim, ansiedade é um coração sem direção. E direção vem quando Deus é primeiro. Só que tem um efeito colateral inevitável. Quando você decide buscar primeiro o reino, você muda sua maneira de olhar para as pessoas. E aí surge outro risco. Você começa a se sentir melhor e cai no veneno do julgamento. Jesus sabe disso, então ele vira a página e entra no assunto das relações. Como corrigir sem hipocrisia, como discernir sem desprezar, como viver justiça sem virar pedra. Relações justas e julgamento, Mateus 7, versículos 1 a 6. Agora Jesus faz uma coisa genial. Depois de falar de tesouros e ansiedade, ele mexe no jeito como a gente olha para os outros. Por quê? Quando você começa a ajustar a vida pelo reino, praticando oração, jejum, generosidade, vivendo em confiança, existe um perigo silencioso. Você melhora um pouco, sem perceber, vira fiscal da vida alheia. Aí entra o tema do julgamento. E aqui tem muita confusão, então vamos deixar claro, Jesus não está dizendo não exista certo e errado. Ele está dizendo, não seja hipócrita, não seja cruel, não seja juiz de tribunal quando você deveria ser irmão no caminho. A frase não julgueis é quase um bisturi. Ela corta aquela tendência de usar a régua do reino como espada contra o outro e como pena leve para si mesmo. É por isso que Jesus dá a imagem da trave e do cisco. É cômico, na verdade, alguém com uma tora no olho tentando fazer cirurgia de precisão no outro. É humor santo. Mas o humor tem veneno curativo. Ele está expondo a hipocrisia. A pessoa enxerga detalhes nos outros porque não quer encarar o próprio buraco. Então, qual é o padrão do reino? Primeiro, autoexame. Você quer corrigir alguém? Ótimo. Mas antes pergunta, eu tenho autoridade moral para falar disso. E autoridade moral não é perfeição, é humildade. É você admitir, eu também luto. Isso já muda o tom e abre o coração do outro. E aqui entra uma chave de sabedoria relacional. Correção sem amor vira humilhação. Amor sem verdade vira permissividade. Jesus não te chama para nenhum extremo. Ele te chama para equilíbrio. Agora, na prática, como isso funciona no dia a dia? Se você vê alguém errando, o primeiro impulso do ego é comentar com terceiros. Isso é o que a carne ama, fofoca com capa de preocupação. O reino corta isso. Em vez de espalhar, você ora primeiro. Sim, oração antes de opinião. Depois, se for o caso, você conversa em particular e com mansidão. Uma frase simples ajuda. Posso te falar algo com carinho? Esse com carinho desarma defesas. E, se a pessoa não quiser ouvir, você respeita. Discernimento também é do reino. E aí Jesus fala algo aparentemente estranho. Não deem aos cães o que é santo, nem lancem pérolas aos porcos. Isso pode soar duro, mas é discernimento. Ele está dizendo, existe gente que não quer aprender, quer pisar. Existe gente que não quer verdade, quer briga. Existe gente que vai pegar sua sinceridade e usar como arma contra você. Então, parte da maturidade é saber quando falar e quando calar. E isso é justiça aplicada com prudência. Quero um exemplo real. Imagina que você tenta ajudar alguém com conselhos, mas a pessoa sempre debocha, distorce, faz piada com sua fé. Não é falta de misericórdia se você parar de entregar pérolas. Às vezes, misericórdia é recuar e orar, deixando o Espírito trabalhar. E aqui entra um jejum bem necessário, jejum de discutir com quem só quer vencer debate. Isso economiza paz. Outra prática muito concreta, antes de corrigir alguém, escreve 3 coisas que você admira nessa pessoa. Sim, escreve. Isso quebra o orgulho e te lembra que você está lidando com um ser humano, não com um projeto. Depois, se ainda for necessário falar, fale sobre comportamento,
não sobre identidade. Em vez de você é assim, diga quando você faz isso, acontece aquilo. Isso diminui vergonha e aumenta a chance de mudança. Isso é sal, isso é luz, isso é discipulado maduro. E tem mais, Jesus está preparando você para o próximo tópico, porque depois de ensinar discernimento, ele te dá um convite poderoso: peça, busque, bata. Ou seja, se você quer ser alguém que corrige sem hipocrisia, ama sem ser ingênuo, e vive relacionamentos saudáveis no reino, você vai precisar de ajuda do Pai. Não é só técnica, é dependência, é oração persistente. E é aí que ele te puxa para uma das promessas mais consoladoras do Sermão do Monte. Oração persistente e a regra de ouro, Mateus 7, versículos 7 a 12. Agora Jesus faz uma transição linda. Depois de falar sobre julgamento e discernimento, ele praticamente diz: tá vendo como viver o reino é sério? Então não tenta fazer isso sozinho. E aí vem o convite que dá esperança para qualquer pessoa que já tentou mudar e tropeçou. Peçam, busquem, batam. Isso não é poesia religiosa, é estratégia do céu. Jesus está ensinando que a vida do reino é sustentada por oração persistente, não por força de vontade. Repara na progressão: pedir, buscar, bater. Pedir é reconhecer necessidade, lembra da humildade das bem-aventuranças. Buscar é agir com intenção, não é pedir e cruzar os braços. Bater é insistir quando a porta parece demorar. E Jesus fala isso sem vergonha nenhuma de repetição, porque o coração humano é teimoso e ansioso. A gente desiste rápido. Deus, não. O Pai é bom. E Jesus usa um argumento simples: se até um pai imperfeito sabe dar coisas boas pro filho, quanto mais Deus. Isso é para curar sua confiança. Mas deixa eu te deixar isso bem prático, porque a pergunta real é: como eu oro com persistência sem virar um papagaio frustrado? A resposta é: oração persistente não é repetir palavras, é manter relacionamento e manter direção. Aqui vai um método simples, de 3 minutos, que funciona no mundo real. Peça, fala com Deus o que você quer, sem enfeitar. Pai, eu preciso de paz. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso vencer essa tentação. Busque, faz uma ação pequena alinhada. Se você pede paz, organiza seu dia e corta excesso. Se você pede pureza, faz jejum do que te suja. Se você pede finanças melhores, faz um orçamento e para de fingir que não vê os números. Bata, volta amanhã. E depois? E depois? Porque transformação é semente, não mágica. E aqui entra um toque de humor bem honesto. Tem gente que quer oração de micro-ondas. Coloca, aperta um botão, sai pronto. Só que Deus trabalha mais como agricultor do que como fast food. Ele te dá o pão de cada dia, não o pão da década inteira. E isso é bom, porque te mantém perto. Agora, Jesus conecta essa persistência com a forma de tratar pessoas, a regra de ouro. Façam aos outros o que vocês gostariam que fizessem a vocês. E olha que genial, ele não separa a espiritualidade de relacionamento. Tem gente que acha que vida com Deus é só altar, música, arrepio. Jesus diz: não. Reino é comportamento. Se você ora, isso precisa aparecer no jeito que você fala, no jeito que você perdoa, no jeito que você pratica justiça e misericórdia. Quer aplicar a regra de ouro sem ficar abstrato? Pensa em 3 áreas. Primeiro, palavras. Como você gostaria de ser corrigido? Com respeito, em particular, com verdade e amor. Então faça isso. Antes de mandar aquela mensagem atravessada, lê em voz alta. Se soou agressiva, edita. Isso é obediência no detalhe. Segundo, tempo e atenção. Você gostaria que te ouvissem de verdade? Então ouça de verdade. Um hábito simples. Quando alguém estiver falando, não prepare resposta, prepare presença. Isso cura relações e dá luz. Terceiro, perdão e generosidade. Você gostaria que tivessem paciência com suas falhas? Então pratique misericórdia. Não significa aceitar abuso, significa não desejar o mal do outro. Às vezes, a forma prática de fazer isso é orar por alguém que te irrita. Sim, orar. É desconfortável no começo, mas amolece o coração. E, para fechar esse tópico sem concluir, percebe o que Jesus fez. Ele te ensinou a depender do Pai e te deu um resumo ético do reino. Só que, exatamente aqui, surge um risco enorme. Quando você começa a pedir, buscar e bater, e começa a tratar pessoas melhor, você pode pensar: pronto, agora vai dar tudo certo. E Jesus, como mentor sábio,
te interrompe antes que você caia nessa ilusão. Ele diz: cuidado. Existem caminhos. Existem portas. Existem escolhas. Nem toda estrada leva à vida. E aí vem a parte mais sóbria: os dois caminhos e os alertas sobre falsidade. Avisos e escolhas, os dois caminhos, Mateus 7, versículos 13 a 23. Agora Jesus faz o que um bom mentor faz, ele para de motivar e começa a alertar. Não por maldade, mas por amor. Porque tem hora em que carinho sem verdade vira engano. E aqui ele pinta 4 contrastes que funcionam como placas na estrada: porta estreita e porta larga, árvore boa e árvore ruim, profeta verdadeiro e falso, discípulo verdadeiro e falso. É como se ele dissesse: se você quer viver o reino, você precisa de discernimento, porque nem todo caminho bonito leva para um final bom. Primeiro, a porta estreita e a porta larga. A porta larga é confortável. Cabe ego, cabe desculpa, cabe pecado embalado com frase bonita, cabe hipocrisia com sorriso. A porta estreita, bom, a porta estreita exige deixar coisas do lado de fora. Exige arrependimento, exige obediência, exige humildade. E o detalhe que quase ninguém gosta: a porta larga geralmente vem com multidão e aplauso. A estreita, muitas vezes vem com silêncio e constância. Só que Jesus é claro: uma leva à vida, a outra à destruição. E destruição nem sempre começa com tragédia, às vezes começa com pequenas concessões. Quero um exemplo bem real. Porta larga pode ser: eu sei que isso me faz mal, mas todo mundo faz. Pode ser aquele relacionamento que te afasta de Deus, mas te dá carência preenchida. Pode ser aquele hábito escondido que te suja e depois você tenta compensar com oração bonita. Pode ser um consumo sem controle que te prende aos falsos tesouros e depois você vive ansioso. Porta estreita, por outro lado, é escolher o que constrói mesmo quando ninguém aplaude, dizer não, colocar limite, cortar acesso, pedir ajuda, ajustar a rota. Isso é discipulado sem maquiagem. Depois Jesus fala de árvores e frutos. Isso aqui é uma chave de sabedoria que serve para a vida inteira. O fruto não mente por muito tempo. Carisma pode enganar, discurso pode encantar, aparência pode seduzir, mas o fruto aparece. E fruto não é só resultado, é caráter em prática, como a pessoa trata os vulneráveis, como lida com dinheiro, como reage quando contrariam, se há misericórdia ou dureza, se há perdão ou rancor, se há pureza ou duplicidade. No reino, a conta é simples: raiz saudável produz fruto saudável. E aqui vem a parte que dá um soco no orgulho religioso: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Ou seja, falar certo não é o mesmo que viver certo. E isso não é para te jogar em medo, é para te livrar de ilusão. Jesus está dizendo: eu não quero só sua boca, eu quero sua vida. Tem gente que usa o nome de Deus como slogan, mas não pratica a obediência. Tem gente que faz coisa espiritual, mas vive sem arrependimento. E, sinceramente, isso é exaustivo e vazio. Deus não se impressiona, ele se relaciona. Agora, como você aplica isso sem virar um julgador profissional? Porque Jesus já falou sobre julgamento, lembra? Você aplica assim: primeiro em você. Examina seu fruto com honestidade. Perguntas simples ajudam. Minha fé tem me tornado mais humilde ou mais orgulhoso? Eu tenho praticado misericórdia ou tenho amado apontar erros? Eu oro só quando aperta ou oro como relacionamento? Eu estou mais livre dos tesouros falsos ou mais preso ao medo? Minha obediência é real ou é só fachada? Isso é autoexame, não condenação. É luz no coração. E depois, sim, isso também vale para discernir influências. Hoje tem muito profeta de palco, muito vendedor de promessa, muito discurso que parece reino, mas alimenta ganância, controle e medo. Como discernir? Pelo fruto e pela direção. Se a mensagem sempre termina em manipulação, culpa, cobrança e idolatria de dinheiro, acende o alerta. Se a mensagem te chama para arrependimento, humildade, obediência, perdão, pureza e confiança em Deus, aí sim você está cheirando o reino. E aqui vai uma dica prática: antes de seguir qualquer voz, observa a vida da pessoa ao longo do tempo, não só o vídeo viral do dia. No fim, Jesus está puxando você para um ponto inevitável. Não basta ouvir o sermão do monte e achar bonito. Você vai ter que escolher um caminho e construir uma vida em cima disso. E aí ele fecha com uma parábola tão simples quanto implacável: 2 construtores, 2 fundações, uma tempestade. Porque o teste final não é o discurso, é o chão onde você construiu quando a chuva vier.
Obediência como fundamento. O construtor sábio, Mateus 7, versículos 24 a 29. Agora Jesus chega no fechamento do Sermão do Monte com uma imagem que qualquer pessoa entende, até uma criança: construir uma casa. E ele faz isso porque sabe que a vida real não testa sua fé em dia bonito, testa em dia de tempestade. O resumo é direto: dois homens ouvem as mesmas palavras. Um pratica, o outro só escuta. Um constrói na rocha, o outro constrói na areia. A chuva cai para os dois. O vento bate nos dois. A diferença não é a tempestade, é o fundamento. E aqui Jesus coloca a régua no lugar certo. Não é sobre informação, é sobre obediência. Tem gente que sabe versículos, conhece teologia, fala de bem-aventuranças, de justiça, de misericórdia, de oração, de jejum, de generosidade, de perdão, de pureza, mas na hora de agir, não age. E isso é construir na areia, muita fala, pouca prática. Parece forte, mas é frágil. Porque quando a pressão chega, uma crise financeira, uma perda, uma traição, uma doença, um conflito, o que sustenta não é o que você sabe, é o que você treinou. O construtor sábio é aquele que ouve e faz. E fazer, no reino, é quase sempre simples e difícil ao mesmo tempo. Simples porque Jesus é claro. Difícil porque mexe com nosso ego. Fazer é perdoar quando você queria punir. Fazer é dizer a verdade sem crueldade. Fazer é buscar o reino primeiro quando a ansiedade grita. Fazer é parar de julgar com hipocrisia e começar pelo próprio coração. Fazer é praticar oração no secreto. Fazer é generosidade quando a carne quer acumular tesouros. Fazer é jejum quando você está viciado em conforto. Fazer é humildade quando você queria aparecer. E deixa eu te dar um mapa prático para transformar isso em fundação, sem virar um projeto impossível. Pensa assim: fundamento se constrói por hábitos pequenos e consistentes. Aqui vão alguns tijolos de rocha, bem aplicáveis. Tijolo da oração diária, 2 minutos de manhã, 2 minutos à noite. Simples, constante. Isso treina a confiança. Tijolo do arrependimento rápido, errou? Reconhece no mesmo dia. Pede perdão. Ajusta. Isso quebra a hipocrisia. Tijolo da pureza, corta fontes que te derrubam. Troca ambiente. Isso é obediência prática. Tijolo da generosidade, separa um valor fixo mensal. Pequeno, mas fiel. Tesouros no lugar certo. Tijolo do controle da língua, antes de responder no impulso, faz uma pausa e ora. Isso evita a tempestade criada por você mesmo. Tijolo do discipulado real, escolhe uma pessoa madura para te acompanhar. Nem todo mundo precisa saber da sua vida, mas alguém precisa. Isso é sabedoria. E percebe como isso se liga com tudo que Jesus disse antes. Bem-aventuranças formam caráter. Sal e luz formam influência. Lei cumprida forma profundidade. Coração transformado forma santidade. Práticas sinceras formam intimidade. Tesouros bem alinhados formam liberdade. Relações sem julgamento hipócrita formam maturidade. Oração persistente forma perseverança. 2 caminhos formam discernimento. E agora, fundamento forma estabilidade. E a reação final da multidão confirma a autoridade de Jesus. Eles não ficam só emocionados, eles ficam impressionados porque ele não fala como quem cita outros, mas como quem tem autoridade própria. E isso cria uma tensão boa para você. Se ele tem autoridade, então você não está apenas ouvindo uma mensagem, você está recebendo um chamado. E aí fica impossível não perguntar: tá, e como eu começo isso de verdade, hoje, sem enrolação? Agora, vamos fechar esse ensinamento do jeito certo, não com um fim bonitinho, mas com uma decisão. Porque, depois de ouvir tudo isso, você tem 2 opções bem claras: ou você guarda essas palavras como informação interessante, ou você transforma isso em fundação, como construtor sábio. E eu vou ser direto com você, como alguém que quer te ver de pé quando a tempestade vier. O Sermão do Monte só muda a vida de quem pratica. Então deixa eu te provocar com algumas perguntas, daquelas que dão uma leve coceira na consciência, mas curam. Você tem vivido as bem-aventuranças de verdade, com humildade, misericórdia e sede de justiça, ou você só admira a ideia de longe? Você tem sido sal e luz onde você está, ou você anda se escondendo por medo do que os outros vão pensar? Sua oração é conversa real com Deus, ou é só um hábito apressado quando o aperto chega? E o seu jejum, ele existe como disciplina sincera, ou você só pensa em jejuar quando quer uma resposta rápida?
Você tem praticado generosidade como estilo de vida, ou você ainda está preso aos seus tesouros, tentando encontrar segurança no que é frágil? Quando alguém te fere, você escolhe perdão, mesmo que seja um processo, ou você alimenta esse fogo por dentro e chama isso de direito? E na hora do julgamento, você tem corrigido com amor e discernimento, ou tem caído naquela velha hipocrisia de apontar no outro o que você não confronta em você? Agora, olha para mim por um segundo, sim, para você mesmo aí do outro lado. Qual é a tempestade que mais te assusta hoje? Falta de dinheiro? Ansiedade? Um relacionamento quebrado? Um pecado escondido? Um medo que você não conta para ninguém? Porque Jesus não entregou essas palavras para te acusar. Ele entregou para te dar sabedoria e te oferecer um caminho estreito, sim, mas cheio de vida. Então faz um compromisso simples, prático, que você consegue cumprir. Escolhe uma coisa do Sermão do Monte para aplicar ainda hoje. Só uma. Pode ser pedir perdão para alguém. Pode ser fazer uma oração sincera de 2 minutos, no secreto. Pode ser cortar um hábito que te suja e começar um pequeno jejum do que te domina. Pode ser organizar seus gastos e colocar seus tesouros no lugar certo. Pode ser fazer uma atitude de generosidade sem contar para ninguém. Uma decisão pequena, mas verdadeira, porque é assim que se constrói na rocha. E agora eu quero muito ouvir você. Qual foi a parte do Sermão do Monte que mais te confrontou ou mais te fortaleceu? Escreve aqui nos comentários. Eu leio, eu acompanho, e isso também ajuda outras pessoas que estão lutando em silêncio. Se essa mensagem falou com você, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com amigos e familiares que precisam de uma palavra amiga. Alguém que está cansado, ansioso, perdido, ou simplesmente precisando reaprender a viver com fé, com paz e com direção no reino.